Daí, gente, como vai? Nesse vídeo discutirei um pouco sobre balança comercial e o neomercantilismo. Primeiramente, para quem não sabe, a balança comercial nada mais é do que uma conta que registra todas as transações de compra e venda de bens e serviços entre agentes econômicos de um país com outros. Leia-se como agentes econômicos as pessoas físicas, jurídicas e o próprio governo. Naturalmente, como registra apenas operações entre países, essas transações são feitas apenas com moeda estrangeira de liquidez global. Então, se um brasileiro quiser comprar um bem da Argentina, ele necessitará de dólares para realizar a operação, pois nem os argentinos estão interessados no real nem os brasileiros estão interessados no peso, que é a moeda da Argentina. Já o neomercantilismo, como diz o prefixo, significa novo mercantilismo. Mas é meio óbvio que para entender o novo é necessário entender o velho, ou seja, o mercantilismo. Então vamos lá. O mercantilismo nada mais era do que uma doutrina econômica, de cunho intervencionista, lá do século XV, que pregava que a saúde econômica de um país se devia à acumulação de metais, mais especificamente, do ouro e da prata. Então, segundo essa doutrina, os países deveriam ter superávites na balança comercial para poder acumular metais e assim manter a saúde econômica do país. Essa doutrina foi muito forte até o aparecimento de economistas como Adam Smith e David Ricardo. Deve-se a eles o enfraquecimento dessa doutrina nos séculos posteriores. Para Adam Smith e Ricardo, o mercantilismo era uma completa estupidez, pois limitava o comércio global e, por tabela, limitava a divisão do trabalho e a produtividade global. Pois bem, tendo entendido o mercantilismo, fica fácil entender o neomercantilismo, que nada mais é do que uma substituição do ouro e da prata pelo dólar. Então, se os países estão importando mais do que exportando, disse que se está perdendo dólares e, portanto, a economia desses países está sendo prejudicada. Ato contínuo, os intervencionistas dizem que deve-se então sobretaxar as importações para reverter a situação. Então, sobre esses temas, farei dois comentários, um de ordem moral e outro de cunho econômico. Nós, seres humanos, somos seres que trabalhamos e gostamos de ter conosco o fruto desse trabalho. Além disso, gostamos de fazer com esse fruto o que nos for conveniente. Se for de nosso interesse trocar um terço de nosso trabalho por uma fração do trabalho de outra pessoa também interessada na troca, tal transação, desde que ninguém esteja sendo coagido, é totalmente legítima. Ninguém tem o direito de se intrometer nessa transação. Alguém poderia extrapolar esse argumento e dizer que o comércio de bebês seria algo moralmente aceitável. Eu não vou me aprofundar nessa discussão. Apenas direi que bebês não são fruto de nosso trabalho. Então, tendo entendido que ninguém tem o direito moral de se intrometer em uma transação econômica, vamos a duas perguntas. Tem o direito moral, os políticos e os burocratas, de restringir essas transações entre cidadãos de um mesmo país? Tem o direito moral, os políticos e os burocratas, de restringir essas transações entre cidadãos de países diferentes? A resposta para ambas é um sonoro não. Ser privado de trocar o fruto de seu trabalho por terceiros é para mim uma forma de escravidão. Fosse apenas pelo argumento moral, provavelmente a discussão estaria encerrada. Mas os intervencionistas fazem uso de um pseudo-argumento econômico e, até certo ponto, moral. Dizem eles que é preciso proteger a produção nacional. Ora bolas, caçarolas. Proteger de quem? Ajudando nesse argumento estão os empresários cartoriais nacionais. Aqui no Brasil um grande exemplo é o Benjamin Steinbrück, um verdadeiro câncer em nosso país. Eles alegam que precisam ser protegidos pelo governo, senão serão devorados pela concorrência internacional. Mas isso é uma mentira. A verdade é que eles não precisam ser protegidos da concorrência internacional. Eles precisam ser protegidos das vontades legítimas dos consumidores nacionais. Para esses empresários, nós, os consumidores, somos seus escravos e só devemos poder comprar os seus produtos. Para mistificar esse argumento insustentável, os intervencionistas criam termos como déficit comercial e déficit em conta corrente, que nada mais são termos que fazem jus ao neomercantilismo. Mas não interessa o discurso. O resultado prático dele é sempre o de privar as pessoas de transacionarem o fruto de seu trabalho. Entrando um pouco a fundo no argumento econômico, dizem os intervencionistas que as empresas nacionais irão para o buraco se permitirem que os escravos deixem de ser escravos e passem a poder comprar de onde quiserem. Ora, será mesmo? Novamente, retornemos a Adam Smith e David Ricardo. Esses dois criaram as teorias das vantagens absolutas e comparativas. A teoria das vantagens absolutas de Adam Smith diz que o comércio é benéfico para ambos os países, pois cada um será obrigado a focar no que produz de melhor. Então, por exemplo, se o país Namekusei,
tem vantagem absoluta sobre o país Siadorat no que se refere à produção de alimentos e o país Siadorat tem vantagem absoluta sobre o país Namekusei no que se refere à produção de carros. É favorável que ambos façam comércio, pois a soma de produção de alimentos e de carros será maior do que seria se eles não fizessem comércio. Mas, e se o país Namekusei for melhor tanto na produção de alimentos quanto de carros? Aí que entra David Ricardo. David Ricardo foi além e disse que não é necessário ter vantagens absolutas. Basta ter vantagens comparativas e o comércio será a melhor opção. No final, da mesma forma que dito pela teoria das vantagens absolutas de Adam Smith, haverá maior oferta de alimentos e de carros para a população dos dois países do que haveria se não houvesse comércio. Conclusão: privar as pessoas de fazerem o que bem entender com os frutos de seu trabalho não é moral nem economicamente defensável. O discurso neomercantilista apenas serve para manter uma população escrava de políticos e de certos grupos empresariais. Obrigado pela atenção, um grande abraço e até uma próxima.